Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, vamos começar um livro novo nesse canal. Vamos começar o livro de Esdras. Mas antes, nós vamos ler 2 Crônicas 36, 2 versículos só, de 22 e 23. E depois vamos para Esdras. Aí sim, Esdras 1, 2 e 3. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Eu já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas 36, versículo 22 e 23. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que suba para lá e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Esdras 1. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. A lista dos exilados que voltaram. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel, os descendentes de Paros, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 775, Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, Elão, 1.254,
Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1222. Adonicão, 666. Bigvai, 2056. Adim, 454. Ater, por meio de Ezequias, 98. Bessai, 323. Jora, 112. Assum, 223. Gibar, 95. Os das cidades de Belém, 123. Netofate, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. E outro Elão, 1254. Arim, 320. Lode, Hadid e Ono, 725. Jericó, 345. Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Imer, 1052. Passur, 1247. Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, pela linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Macube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagabá, Acube, Hagabe, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bessai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Hacufa, Raur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias e Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Hazebaim e Ami, total de servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel, os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. Entre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram os seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém,
Alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 71.000 diáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os músicos, os porteiros e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Esdras 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesuá, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesuá, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavias, e os filhos de Renadade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar o que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Leitura Exatamente. curtinha. E o início de um novo livro aí, né? Que começamos um novo livro, porém falando de um livro bem antigo que a gente já havia começado aqui nesse canal, né? Que foi o livro de Segunda Crônicas, né? Finalizamos ali com 2 versículos que havia faltado em Segunda Crônicas, mas que se encaixa muito com esse livro de Esdras. Então, né?
Por isso que ele foi deixado de lado para a gente poder estar lendo agora, já quase no final do Antigo Testamento, porque diz muito sobre essa proclamação que Ciro, rei da Pérsia, havia feito, né? Que o Senhor amoleceu o coração dele, né? Fala que Ciro fez essa proclamação 40 anos após a destruição do templo ali, o templo que era o templo que Salomão construiu. Então, 40 anos, 48 anos após essa destruição, foi que Ciro fez essa proclamação, né? E no ano seguinte, em que a Babilônia foi conquistada pela Pérsia. E aí ele colocou esse início, né, dessa proclamação, porque na verdade toda a proclamação ela vai ser falada ali em Esdras 1 e depois a gente vai ver toda essa continuidade, né? Então por isso que a gente começou essa leitura de Esdras com esse finalzinho aí de Segunda Crônicas. Isso mesmo. E é legal da gente perceber que agora a gente está falando sobre um domínio, né, que estava tendo na época, que era o domínio dos persas, né, que era ali o rei da Pérsia, né. Então aqui a gente já viu, como a Sayuri acabou de falar, né, foi 48 anos depois da queda do templo. Então a gente tem que lembrar que essa queda do templo aconteceu já na terceira invasão da Babilônia em Israel. Já foi o último ali, realmente o último exílio do povo. Houve três levas, né, de exílio. E agora a gente está aqui começando a ler sobre o primeiro retorno. Então isso que é legal, né? Passaram 48 anos da queda, que foi o último invasão ali da Babilônia, e agora não é mais Babilônia, Babilônia já caiu, né? Vamos dizer assim, e agora é Ciro, né, que está reinando e sendo o rei ali da Pérsia. E agora ele declara o retorno do primeiro, ali, dos primeiros povos, né? É, dos primeiros povos que estavam exilados para voltar para Israel. Uma coisa que eu acho bem bacana, tanto no comecinho de Esdras como no final de Crônicas, ele fala ali, né? A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, né? Então, tipo assim, a gente já leu Jeremias aí, né? Faz já alguns episódios aí para trás, né? E que falava realmente que esse exílio iria demorar. Muitos, né, profetas achavam que ia ser 2 anos, ou às vezes até alguns meses, coisa rápida, né? E realmente a gente agora viu que se passaram muito tempo, né? Então, assim, o cálculo certo ali que foi do começo, né, da invasão da Babilônia, dos primeiros exilados, até agora foram 70 anos, né? E foi realmente o que Jeremias falava que seria um período longo, né? E até quando a gente vê aqui na leitura, inclusive no capítulo 3 a gente vê que teve velhinhos, né? Que realmente viram quando o templo, né? Alguns ali nunca tinham visto o templo de Salomão realmente como ele era. Era gente ali de 20 anos, fala ali, né? Pegaram os levitas de 20 anos, né? Acima de 20 anos. Mas tinha já os velhinhos, imagina, tipo, teve gente que foi exilada talvez com 15, 20 anos, que agora estava com 90 anos, 80 e poucos anos que sabia como era, né? Tinha na memória o templo antigo ali de Salomão. E outra coisa só para contextualizar, o livro de Esdras e o livro de Neemias, na nossa Bíblia atual, ele é dividido, né? É o livro de Esdras e o livro de Neemias. Mas na Bíblia hebraica, né? As primeiras Bíblias ali, eles eram um livro só e que estava ali dentro do mesmo contexto que era a volta dos israelitas exilados para Israel, né? Então, é só legal da gente fazer essa informação, né? Dar essa informação para vocês. E no capítulo 1, ele é aí quase a mesma coisa, né? Do finalzinho ali de Segunda Crônicas, só um pouquinho mais detalhado, e que ele fala ali, né? Que o rei que o rei da Pérsia, Ciro, né? Realmente fez esse decreto mandando ali que as pessoas, né? É legal primeiro que ele reconhece, né, Deus ali sendo realmente, ele coloca até, né, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Então, tipo, ele reconhece que foi Deus, né, através do poder de Deus, né, deu autoridade ali para Ciro poder ser um reino, né, de toda a terra.
E até por causa disso, reconhecendo essa grandeza de Deus, que ele pede, né, e designa ali que seja feita a construção do templo para Deus lá em Jerusalém, né? E qualquer pessoa que fosse realmente, isso que é legal, ele não manda qualquer um, né? Tipo, vão para lá. Não, é o povo de lá. O povo de lá, os israelitas, né? Que realmente pertenciam àquele povo, é eles quem devem voltar para construir esse templo. E ele ainda pede, né? Ali no finalzinho do. Aliás, no versículo 40, ele ainda pede que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, além do decreto mandando voltar, Ciro, nesse decreto, falou: olha, os vizinhos dessas pessoas, quem tiver ali, sabe, né, que algum é um israelita que está voltando, dê a ele o seu ouro, dê a ele a sua prata, dê a ele os seus bens, ou animais, ou qualquer oferta voluntária, para que ele possa voltar e reconstruir esse templo, né, de Deus lá em Jerusalém. E também detalha quanto, né, que o rei da Pérsia deu. Então ele pediu ali para o tesoureiro dele retirar uma quantidade, né, do ouro, vamos dizer assim, né, do tesouro, né, do reinado ali, para entregar para os israelitas para eles poderem levar. Então descreve que foram 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, e ali tem certinho, né, as bacias de ouro. Então a gente tem uma ideia também que foi entregue, gente, porque quando a gente começa a ler e fala assim, pô, mas vamos fazer negócio de ouro, vamos fazer negócio de prata no templo, né? Esse povo estava pobre, era exilado, era quase um escravo ali. É muito parecido com o que aconteceu lá com Moisés, né? Quando o povo realmente sai ali do Egito, né? O êxodo, né? O famoso êxodo, que o povo também deu esses ouros, deu essas pratas, né? Então aqui é parecido, né? Novamente o povo de Israel está vivendo algo aí semelhante. E depois a gente vai para o capítulo 2, né, falando sobre esse retorno, né? Fala até a lista dos exilados que voltaram. E fazendo só um adendo, né? Jeremias já havia proclamado, né? Lá em Jeremias 29:10, que o povo passaria os 70 anos na Babilônia e depois desse tempo Deus os traria de volta à sua terra. E aí a data aproximada que se falava que seria 594 antes de Cristo. Mas a data do primeiro retorno, vamos dizer assim, começou em 538 antes de Cristo, gente. Então, os 70 anos do cativeiro se passaram sim, então se cumpriu o que o Senhor havia dito, né? E Deus concedeu a Zorobabel a oportunidade de conduzir o primeiro grupo de cativos para casa. E aqui, né, a gente vê que não foi só Zorobabel, mas Zorobabel seria, vamos dizer assim, considerado o líder desse primeiro retorno, né? Porque vai haver 3 retornos desses exilados. Porque essa primeira leva, eles vão estar retornando ali com uma média de 50 mil pessoas, tá? Aqui nesse capítulo 2 fala tudo, né? A família de Paros, 2.000 e tantas pessoas, Cefatias, 300 e tanto, para mostrar quais são as famílias que estão retornando, né? Tanto é que aqui fala muito sobre a genealogia também, que voltou 3 famílias, mas não mostrava com exatidão se eles eram descendentes de Abraão ou não. Então aqui também havia essa grande importância, né, da genealogia. Não havia internet, não havia nada, mas eles tinham, né, as escrituras para mostrar essa descendência que eles tinham. Então Zorobabel, junto com Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baná, que estava lá no versículo 2, foram os que conduziram esse primeiro retorno dos exilados, né? E aí, lá no final, que fala, né, quantos são as pessoas. Lá no 64, a comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas. Aí depois veio, né, além dos seus 7.337 servos e servas, 200 cantores e cantoras. Então,
Ao todo, é o que totalizava essa média de 50 mil pessoas, tá? Então, aqui, nesse primeiro retorno, eles reconstruíram o templo, mas somente após 20 anos de luta, o trabalho foi interrompido por vários anos, né? Mas foi finalmente concluído. Então, eles começaram essa reconstrução do templo, porque antes deles saírem, igual o Jason falou, eles já tinham esse direcionamento, né? De reconstruir o templo que Salomão construiu, né? E que 48 anos, né? Após o domínio ali de Ciro, da Pérsia e tudo mais, que foi destruído todo aquele templo de Salomão. Então aqui eles já retornaram e já com essa ordenança, né? Reconstrua o templo. E foi com essa primeira leva aí, liderado por Zorobabel, que eles começaram a reconstruir. E por último, ali no capítulo 3, né, a gente começa a ler sobre a reconstrução do altar. Então, quando chegou o sétimo mês, né, que os israelitas já estavam ali, né, nas cidades, já tinham estabelecidos, já tinham retornados, era a época de se cumprir alguns holocaustos. Então, isso eu já começo, assim, eu já acho bem bacana. Aliás, até no começo ali, né? No versículo 1 ele fala, né? O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. O que significa isso? Como um só homem. O povo se reuniu tendo o mesmo desejo, o mesmo Mesma objetivo, intenção, a né? mesma mentalidade, os mesmos desejos. Então, quando fala como um só homem, era isso, né? E isso, eu, assim, só fazendo um parênteses, assim, né? É realmente o que Deus também quer da igreja, né? Que a igreja seja um só corpo. Quando fala isso, né, a igreja ser um só corpo, é que realmente um esteja interessado em ajudar o outro, que ambos estejam com o mesmo objetivo, né, de crescer espiritualmente, de servir a Deus, né? E aqui eu acho legal essa fala, né, que o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém, e ali eles falaram, olha, nós precisamos fazer holocaustos ao Senhor, principalmente porque estava chegando uma época festiva para eles, né? Então até ele coloca ali no versículo 2, né? E seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então isso também, né? Gente, Moisés, né? O que Moisés escreveu, a lei mosaica, foi escrita tipo há muitos, muitos, muitos anos atrás, né? E o povo realmente tinha aquele embasamento, aquilo que Deus deu ali, Ordenou, né? né? Ordenou para Moisés, que está lá em final de Êxodo, Levítico, né? Vai estar também em Deuteronômio. É realmente o que o povo tinha desde aquela época de embasamento de como agradar a Deus, como pedir perdão pelos seus pecados. E a gente viu que muito disso tinha se perdido. E foi por causa disso, por causa dessa perdição, desse desvio de caminho, que o povo foi exilado, né? Que o povo foi ali preso, né, e perdeu guerras, né, ali com a Babilônia e enfim. Então aqui o povo volta e fala assim, cara, peraí, a gente precisa voltar, né? A gente precisa. Agora nós temos ciência, né? Temos conhecimento ali por que que a gente Passou pelo que passou, passou né? pelo que passou. Então vamos, né, fazer as coisas certinho ali, né? E daí fala no 3 ali, apesar do receio que tinham os povos ao redor, construíram um altar à sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Isso está escrito lá em Moisés, de fazer um sacrifício diário, de manhã e de tarde. Então eles começaram a praticar o que eles já tinham esquecido, o que eles já tinham perdido, o que eles nem faziam, Voltando, né? vamos dizer assim, à origem, né? Que é igual o Jace falou, explicando o capítulo 1, né? É como se fosse realmente eles saindo do Egito, saindo daquela escravidão que eles passaram no Egito, o Senhor deu essas ordenanças. Agora eles se colocaram, tipo, poxa, nós estamos saindo de uma outra escravidão, que é da Babilônia. Então a gente precisa voltar a essa condição, porque o Senhor não vai chegar e vai agir tudo igualzinho foi lá em Êxodo, né? Não, ele já deu essas ordenanças, a gente só precisa, vamos dizer assim, voltar a praticar, né? A gente precisa ser obediente de coração e atitude, né? Então ali dá a entender esse aquebrantamento de coração, né? É. E do versículo 7 em diante, ele começa agora a falar sobre a reconstrução do templo. Então, quando a gente leu ali no comecinho do capítulo 3,
ele fala sobre a reconstrução do altar. No começo eles só fizeram o altar, né, para fazer o sacrifício. E agora aqui fala que isso também é legal da gente ver. No versículo 8, no segundo mês do segundo ano. Então, gente, já tinha passado um certo tempo aí, mais de um ano, para eles começarem agora a reconstruir é, o templo do Senhor. E realmente agora eles vão fazer só a fundação. Então eles foram atrás de madeira, foram atrás de pedreiros, eles tinham que ter dinheiro para pagar essas obras. Até no versículo 7 fala isso, que eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, deram comida, bebida, azeite. E pelo mar trouxeram do Líbano para Jope toras de cedro. Então não é um negócio assim do dia para a noite, né? Vamos reconstruir ali o templo. Eles tinham que ir atrás da matéria-prima, atrás das pessoas para trabalhar, atrás das pessoas para cuidarem da obra. Era todo ali um negócio um pouco mais complexo, né? E fala que daí eles terminaram a fundação, né? Então isso que é legal da gente entender. Não terminaram a construção do templo, eles terminaram a fundação do templo. E logo que eles terminaram ali a fundação, né? Fala até no versículo 10, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, o pessoal começou a louvar. Então no 11 fala, com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E continua ali falando que era uma gritaiada que acontecia, gente, né, louvando, gente, né, chorando de alegria, mas também gente ali chorando, né? E esse outro choro fala que não dá para entender se realmente era um choro de tristeza, mas não de tristeza em comparação com como já tinha visto, né, o templo antes, mas era uma tristeza às vezes de tipo assim, nossa, a gente teve que passar por tudo isso, a gente agora tá vendo, tipo, reconstruindo um templo aqui, tipo, era a casa do Senhor, era tipo uma tristeza de tipo assim, nossa, eu não acredito que nós nos perdemos. Então, fala sobre isso, né, que os mais velhos, né, os mais novos que estavam ali, cantaram louvor, choraram de alegria. Mas os mais velhos, ali no versículo 12 fala, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Então, quando faz essa comparação, muitos, porém, gritavam de alegria, aparenta que esses mais velhos talvez choravam de tipo assim, quase que uma, poxa, por que que a gente Deixou deixou acontecer tudo isso, acontecer né? isso, né? Então, tipo, meu Deus, né? Agora vamos ter que reconstruir. Então, é legal só da gente entender assim, havia ali uma montanha-russa de sentimentos, mas uma coisa é certa, todos estavam sim felizes, né, pela a reconstrução do templo. Alguns se indignavam assim de, poxa, por que, né? Assim, por que que a gente deixou isso acontecer, né? Por que que a gente deixou ali aquilo ser destruído? Mas nós vamos aí ver mais coisas ainda nos próximos capítulos Esdras. Tem mais coisa ainda para nos contar. Exatamente. E sem contar também que esse templo, né, gente, quando a gente leu lá na parte de Salomão, era um templo muito frondoso, era um templo assim, cheio de ouro, e que as pessoas, né, ao redor, os reinados ao redor, até ia lá para conhecer, até elogiava Salomão pelo que ele tinha feito, né? Porque era algo, vamos dizer assim, para a época, algo muito gigantesco. Então, acho que também é por conta disso que o povo chega, olha e vê assim algo tão lindo se destruído. E agora eles tendo que fazer tudo de novo. E agora vamos dizer assim, sem direcionamento. Tipo, naquela época, Davi já tinha deixado meio que tudo ajeitado para Salomão só executar. Agora eles estavam vindo, né, desse exílio da Babilônia e quase sem nada. Então, assim, é algo realmente de chorar, de gritar, de se alegrar, de ser um turbulhão de emoções. Mas vamos continuar vendo sobre essa reconstrução, né? Essa foi a primeira leva de volta ali para Jerusalém, Judá, ali desses exilados. Então temos muito mais para estar vendo. Eu já te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Viu? Beijo, Tchau! tchau!
Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!